Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar de novo sobre a nossa Bolsa de Valores e que traz notícias hoje para a AS Brasil, IRB, Itaúsa, Santander, informações que eventualmente são relevantes para que a gente olhe com maior acuracidade e veja ali o que a gente pode tirar de suprassumo de modo a nos ajudar, nos auxiliar nas nossas tomadas de decisão. Na hora de incluir uma ação na carteira, retirar, fazer uma venda ou simplesmente não fazer nada. E vou tentar não me alongar muito nesse vídeo, porque tem bastante informação. Vamos começar aqui pela Itaúsa. A Itaúsa, o ano passado, ela fez uma bonificação de ações, evidentemente que foi na proporção das ações que cada acionista possuía, tanto em ações ordinárias como ações preferenciais, e acontece que lá no final, dentro dessa bonificação, existe um fracionamento. A Itaúsa juntou todas essas frações que acabaram redundando em mais de 372 mil ações e levou elas a pleno do ponto de vista de vendas no dia 19 de janeiro de 2024. Fez a venda no mercado secundário, que é o que nós participamos, e acabou redundando aqui em R$ 9,96 aproximadamente para as ações ordinárias e R$ 10,03 aproximadamente para as ações preferenciais. Se você tem uma ou outra, basta que você pegue a fração que você tinha. Vamos supor que você tinha 0,3 de fração de uma ação ordinária. Então você vai pegar 0,3, multiplicar por R$ 9,96 e vai ter o valor que você tem direito a receber. Se você tinha, por exemplo, 0,7 ou 0,70 de uma fração de uma ação preferencial, você multiplica por R$ 10,03, aquele ali é o valor que será acreditado para você no dia 5 de fevereiro de 2024, considerando que você tivesse essas ações no dia 27 de 11 de 2023, ali considerada então como data com para essa bonificação. Outra questão vista como interessante, saiu aqui na Bloomberg Linha, veja que essa reportagem é do dia 1º de fevereiro, assinada por Sérgio... vou ter que limpar aqui para poder olhar melhor o nome da pessoa. Sérgio Ripardo foi o jornalista que produziu esse conteúdo. E sobre o que ele trata? Que o Santander Brasil planeja para recuperar a liderança da operação global em termos do que é a sua intenção. E isso aqui vem a corroborar, veja que o mercado, às vezes, a gente, eventualmente, alguém pode pensar o mercado como uma coisa bem dinâmica e bem interessante. Às vezes ele é muito chato, que é o caso que está acontecendo na atual conjuntura. Veja que ele está fazendo essa reportagem com base na apresentação dos resultados que aconteceu no dia 31 de janeiro de 2024, portanto no dia de ontem. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2024, que é a data dessa publicação. Ele só está repercutindo o que foi dito lá na apresentação e como o banco está se vendo agora para o futuro, se você tem ação. Então é importante você entender nesse pós-apresentação o que tem ali de suprassumo de informações que pode ajudar você a se manter na posição que você tem ou até desfazer posição. Então, algumas coisas nós já chegamos a comentar dentro do vídeo que nós fizemos no dia de ontem, eu vou fazer no final, quando olhamos os resultados do Santander. Então veja aqui, o banco pretende reduzir a oferta de produtos na prateleira, ele quer tornar mais fácil, mais acessível, ou pelo menos de melhor compreensão para os seus clientes e assim colocar mais produtos. Não adianta ter muitos e difícil de se explicar. Por outro lado, também aqui, por um bom tempo, o Brasil foi a maior ou a segunda maior operação do grupo, e aqui está se referindo à região. Que região é essa? Aqui está se referindo à América Latina. E eles pretendem voltar a ser a maior operação. O Brasil tem relevância alta para esse grupo. É o grupo da América Latina, ele compete ali em PIB, muitas vezes, ao longo dos últimos 40 anos, se alternando com o México. Já perdeu para outros pequenos da América Latina, mas isso foi em situações muito peculiares, não tem uma tendência de se repetir. Mas uma das coisas que foi salientada é que o resultado que foi apresentado no dia de ontem apontou uma inadimplência ainda em linha ascendente, ou seja, a inadimplência do Santander. Inadimplência é o seguinte: o banco vive da concessão de crédito. Quando as pessoas deixam de pagar
por 15 dias, por 90 dias, eles são colocados lá naquela condição de inadimplentes, entre 15 a 90 dias e acima de 90 dias, ou seja, acima de 90 dias com risco maior para o pagamento, porque já se passou muito tempo do não pagamento. Então veja aqui, aqui quem está falando é o presidente do banco. Dentro de um contexto de retração da inadimplência, que é esperada para a indústria, quando ele fala indústria, ele está se referindo ao mercado como um todo. Ele não está falando especificamente do setor industrial. Então, a retração está acontecendo no mercado como um todo, retração da inadimplência. Por isso, veja que o avanço na inadimplência do Santander, ela acabou soando de forma decepcionante, ainda que, o presidente está dizendo, possamos estar sendo bastante criteriosos, mas aqui ele está sendo criterioso em cima das novas safras que ele chama. São as novas concessões de crédito, estão avaliando melhor para quem estão sendo entregues as concessões, e assim, claro, se tem um critério maior, a tendência é de redução ao longo do tempo dessa inadimplência, o que é dito exatamente aqui, a tendência de queda na inadimplência. E aqui ele diz que o principal detrator do lucro foi o recolhimento de 72 milhões a título de PDD, que são as provisões para devedores duvidosos. E aqui ele fala, lá durante a apresentação foi mencionado o caso específico do atacado, me parece até que ele falou do varejo na realidade, que o mercado todo acabou entendendo como as lojas americanas, que devem à instituição 3,6 bilhões, no total para todos os bancos um pouco mais de 17 bilhões. E a Money Times, ela nos traz uma informação aqui que eu, pelo menos, julguei bastante interessante. Essa é uma publicação do Renan Dantas, do dia 31 de janeiro de 2024, portanto, do dia de ontem, e coloca aqui uma questão. Será que o IRB acabou virando uma máquina de lucros? Os CEOs aí comemoram, tá? Mas, veja, eles ouviram bastante gente sobre isso, e é curioso porque cada um tem uma opinião e, às vezes, opiniões bastante divergentes. No que até então era uma empresa que acumulava prejuízo, o IRB acabou virando o jogo e ele está fechando, ou pelo menos fechou até novembro, com um lucro de 110 milhões, uma tendência de aumentar esse lucro, pode ser aí que ele bata na casa dos 150 milhões. Também foi verificado aqui que a ação da companhia acaba dando saltos dentro da bolsa. Veja que ela, segundo aqui a reportagem, chegou a bater R$ 50,98. Eu tenho memória que num único dia ela chegou a bater 55, acho que aí ele está falando do fechamento. E que depois, aí, ao tempo dessa reportagem, estava no entorno dos 39 e hoje está ali nos 40. Até um valor interessante aqui para o canal, faz parte aqui da carteira do canal, mas como é uma ação de oportunidade, não dá para ficar alocando muito capital, já aloca um capital muito pequenininho e já se esgotou o capital que a gente tinha para poder alocar nessas oportunidades, então não tem mais como comprar ações aqui, pelo menos no canal do IRB. Isso é o que coloca aquela nossa condição que a gente sempre fala, de disciplina. Esses são os detalhes da disciplina. Não adianta querer avançar simplesmente porque aparentemente a ação está se oferecendo, porque logo ali, se essa oportunidade não se confirma, a gente acaba tendo uma grande decepção. Mas também a gente pode ter uma grande frustração por não ter comprado mais. Mas isso é a parte do mercado, e o limiar que faz com que a gente oscile entre um ponto e outro é justamente a nossa disciplina. Veja aqui, que analistas do Citibank, eles destacam que o índice de retrocessão, ou seja, o quanto o IRB ele arrecada em prêmios, e desses prêmios o quanto ele repassa para outras empresas, é a chamada retrocessão, em 25%, e a sinistralidade em 57% formam uma boa combinação para a rentabilidade. Então, eles aqui colocam neutralidade sobre a ação, e essa neutralidade significa o seguinte: se você tem ação, não venda, e se você pretende comprar ação, esse não é o momento. Por isso que eles falam em neutralidade. Já, veja aqui, o Santander, a BBA, que faz a avaliação, ele diz que o pior já passou. Ele coloca aqui um preço-alvo em 46 e, em que pese esse otimismo, ainda coloca aqui os papéis em neutro e não coloca aqui uma condição que seja favorável à compra. É uma visão interessante. Por outro lado, veja aqui que o Safra,
ele tem uma ideia diferente, né? Ele faz um rebaixamento aqui do rating da empresa e acha que está abaixo da sua performance, e por isso esta colocação é o mesmo que dizer que recomenda a venda das ações. Eu, na verdade, não vou vender as ações do IRB, estou muito satisfeito com elas. E aqui embaixo tem uma entrevista com o presidente do banco, Marcos Falcão. Tem uma série de perguntas aqui, eu recomendo que você... Eu vou deixar os links de todas as reportagens no final, e eu recomendo que você olhe. Mas o que eu vi de interessante aqui foi essa pergunta da Money Times. Com a melhora do lucro, a empresa vislumbra algum pagamento de dividendos? Isso está no horizonte da companhia? Então veja que a resposta é bastante interessante. Vamos seguir o que está disposto no estatuto da companhia. E aí eu faço uma pausa para a gente dar uma olhada aqui no estatuto do IRB, lá na página 21, se eu não estou enganado. Veja aqui, a página 21, na verdade é uma mistura, né? Página 20 com 21, porque começa aqui no artigo 50, que é com relação à destinação do resultado do exercício. Aqui fala como é que vai ser distribuído. De 20% a 30% vai para a constituição da reserva legal. Esse 30% é sempre que houver, ou melhor, não estiver perto de atingir os parâmetros regulatórios. Então, primeiro tem que fazer essa reserva, depois, conforme análise tanto da diretoria e colocação para assembleias, que é uma reserva de contingência. E aí, por fim, veja que ele começa aqui com 25% do lucro líquido, ele é destinado a pagamento de dividendos obrigatórios nesse caso. Então, depois que passar por todo o crivo aqui, desse item 4 do artigo 50, aí tem o saldo remanescente, que pode ser distribuído a título de dividendo complementar. Será que IRB, depois da sua Assembleia Geral, fará distribuição de dividendos, ainda que parcos, neste ano de 2024? Bom, a condição está aí. E mais interessante é que aqui no parágrafo único desse artigo 50, o valor é corrigido pela Selic. E fechando de AES Brasil, aqui neste site chamado Investidor 10, é uma reportagem assinada por Mariana Barbosa, publicada no dia 30 de 1. Foi mais ou menos aí quando aconteceu a divulgação, né, da questão de venda de participação ou venda da AES Corporation, né, a participação que tem sobre a AES Brasil. Bom, aqui não tem nada mais do que a gente já tinha visto no vídeo que diz respeito a isso, vou deixar no final também. A AES Brasil, depois de conversar aqui com o investidor 10, não confirmou também, não negou a questão desta venda. Colocaram aqui, né, que eles estão atrás de investidores ou alguém que se posicione nessa condição de dividir a participação desde o dia 8 de maio, já está quase para fechar um ano. Mas o que eu achei de interessante aqui nessa reportagem nem foi isso, porque aí só confirma coisas que nós dissemos no passado. Mas veja que a AES Brasil tem empreendimentos em construção. Veja que ainda tem aqui o complexo de energia eólica de Tucano, lá na Bahia, que com a previsão era da entrada aqui no semestre passado. Entrou? Bom, a gente sempre faz a análise, nós vamos ver agora como é que a companhia vai se apresentar, né, por conta dos seus resultados, provavelmente dizendo o quanto de Tucano entrou em funcionamento. Ainda tem aqui o complexo de energia eólica do Rio Grande do Norte, previsto agora para o primeiro semestre de 2024, e também o Parque de Energia Solar AGV 7 em São Paulo, com entrada aqui prevista por terceiro trimestre de 2024. Então tem 2 projetos para entrar e a companhia está dobrando, né, a sua geração de energia de 2,7 para 5,2 aproximadamente. E complementa essa reportagem que foi publicado no FL Journal, agora uma reportagem bastante interessante, porque ela conversa aqui com o seu Barsi, que possui 5% das ações da companhia. Quem assina essa reportagem é o Luciano Costa e foi publicado no dia 30 de 1 de 2024. Mas aqui a manchete assim, ela não é muito precisa, né? Veja, a AES busca comprador para a AES Brasil, dizem fontes, e Barsi não vê venda a preço de banana. Mas do que? Das ações dele? Ao que ele está se referindo aqui quando ele diz isso? Bom, mas aqui o que menciona, né, é que segundo essas fontes,
a AES Corporation passou a buscar comprador para a totalidade de sua participação na geradora renovável AES Brasil, depois de ter avaliado inicialmente possibilidade de atrair um parceiro para o negócio. Então aqui, disseram fontes para a Mover. Mover é quem está fazendo essa reportagem aqui. Então, o que acontece é que ainda é um zum, né? Ou seja, é um rumor, corre como um rumor. Eu destaquei algumas questões aqui que me pareceram relevantes para a gente complementar a notícia que nós vemos aqui da AES Brasil. Então veja que a acionista Luiz Barsi também avalia que, se a notícia for confirmada, poderia gerar valor adicional para a empresa. Então estão tentando ver aqui pelo lado positivo. Agora aqui, veja o que diz o seu Barsi, né? Imaginemos que essa notícia seja verdadeira. Então nem eles que estão por dentro têm a confirmação. Veja aqui, se coloque no lugar dos controladores, ou seja, a AES Corporation, que nos últimos 4 a 3 anos despejaram bilhões nesses investimentos. Aqueles que eu citei antes naquela reportagem do Investidor 10. Ele pergunta, vocês gostariam de vender barato, vender a preço de banana, às pressas ou caro para algum parceiro? Então esse é o raciocínio. E eu gosto muito dos raciocínios do seu Barsi, porque ele está há muito tempo no mercado, ele consegue ter uma visão mais, eu diria assim, mais lúcida sobre as coisas que acontecem. Eu mais ou menos vou na mesma linha, não consigo enxergar que saia isso aí a preço de banana. É uma sondagem de mercado e é uma ação muito resiliente, porque ela poderia ter desabado, não desabou, hoje ela vem caindo, mas o mercado como um todo vem caindo, e me parece que logo ali há uma limpeza nesse boato e a ação volta ali para o seu patamar entre 11 e 12, e depois aqui para fins do canal nós vamos ver o que a gente segue fazendo, uma vez que para nós aqui o importante são os proventos recebidos, e parece que a companhia nesse andar da carruagem não tem se apresentado para esse fim. Já aqui tem uma complementação da notícia, que é o cenário para M&A, que é aquelas junções e aquisições, no caso aqui seria uma aquisição, não parece muito favorável nesse momento, e eu concordo com ele, não está propício, justamente por uma questão de coisas que vem acontecendo, principalmente na linha governamental, que a gente volta e meia apresenta aqui no canal, e isso, claro, não favorece a intenção da AES Corporation. Um vídeo até que eu queria que fosse curto, mas ele se estendeu bastante, são muitas notícias. Hoje é num dia que o mercado está oscilando ali entre uma subida interessante, mas também uma queda que ele veio acontecendo agora há pouco, são 2h31, e parece que algumas ações aí que nós estamos de olho, elas estão passando a se oferecer. Se isso aí acontecer, se o mercado ficar um pouquinho mais pessimista, então a gente já consegue fazer as compras do mês. Mas a AES nós mantemos, vamos continuar com a posição nossa também, que é neutra, né? Vamos segurar, não vejo nenhuma razão, com base em rumores, para sair vendendo aí de forma exacerbada. O IRB faz parte da nossa carteira, não tem mais como comprar a ação, pelo menos nesse momento. Gostaria até de comprar, mas a gente obedece o critério rigoroso da nossa disciplina, uma vez que ela se encontra como oportunidade e não uma carteira que é própria do canal. Se fosse própria do canal, nós compraríamos, se ela já tivesse uma regularidade de pagamento de proventos. O Santander, nós comentamos no dia de ontem, hoje só veio a confirmação das coisas que nós tratamos, e Itaúsa está aí para quem gosta, não faz parte da carteira do canal, mas veio com uma informação adicional. Dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, espero que você tenha gostado, desejo que você fique com Deus e deixo, como sempre, o meu grande abraço!